né? Boa noite, turma, tudo bem? Hoje é dia 28 de maio e nós vamos estar iniciando então a aula de auditoria contábil. E para dar início, então, nós vamos começar com o programa de auditoria, né? Então a gente precisa lembrar que o programa de auditoria, ele é o planejamento, né? E aquela questão, né? Então, se o auditor está fazendo o planejamento de como vai ser a auditoria da empresa, né? Ele precisa verificar, por exemplo, se ele vai precisar utilizar especialistas, né? Então, muitas vezes ele vai precisar fazer alguma coisa dentro da auditoria que não é algo que o contador consiga fazer. Então, por exemplo, ele pode precisar de um avaliador, né, que nem uma avaliação de instrumentos financeiros, de terrenos, edifícios, instalações, joias, peças de arte, sim, alguma coisa do ativo imobilizado ou até mesmo do ativo intangível, e ele vai precisar, então, de uma pessoa que tenha essa habilidade, né, que tenha esse conhecimento para fazer esse tipo de avaliação. Um outro especialista que ele pode precisar é um atuário, né, para fazer o cálculo atuarial referente a algum contrato de seguro ou plano de benefícios a empregados, coisas do gênero, né. Também, vamos supor que o auditor vai fazer uma auditoria na Petrobras, então ele precisa fazer uma estimativa de reservas de petróleo e gás. E aí não dá para fazer, né? Tem que ser um geólogo, uma pessoa bem especializada na área para poder estar fazendo esse tipo de avaliação. Também a avaliação de responsabilidade ambiental e custos de limpeza de locais, né? Então isso aí tudo relacionado a meio ambiente. E também não é algo que a gente consiga fazer, então precisa contratar uma pessoa especializada nisso, né? Um advogado para interpretação de contratos, leis, regulamentos e algum outro especialista para análise de assuntos complexos ou que não sejam tão usuais e que sejam de natureza fiscal ou qualquer outra natureza que não abranja a contabilidade, né? Aí o que vai acontecer, né? Ele vai ter que verificar e avaliar a adequação do trabalho de especialista, né? E no próprio planejamento, né? No próprio programa de auditoria, ele vai colocar a relevância e a razoabilidade das constatações ou conclusões desse especialista, né? E a sua consistência com outras evidências de auditoria, né? Então, as evidências são as provas do trabalho da auditoria para ele poder montar, então, o relatório e, posteriormente, o parecer. Além disso, ele vai ter que colocar a relevância e razoabilidade das premissas e dos métodos de trabalho que vão ser utilizados pelo especialista e a relevância, integridade e precisão dos dados utilizados pelo especialista. Tudo para poder embasar o trabalho da auditoria, né? E o que vai acontecer, né? Se o auditor concluir que o trabalho desse especialista não foi adequado, né, não foi suficiente, né, então ele deve estabelecer acordo com esse especialista sobre a natureza e extensão do trabalho adicional a ser executado. Então, talvez precise de mais alguma coisa, né, de mais algum exame para poder dar as evidências de auditoria. E também executar procedimentos adicionais de auditoria apropriado nessas circunstâncias. Quando se fala, então, no programa de auditoria, nós temos que estabelecer as evidências, né? Então, o que vai acontecer? Para que o auditor tenha uma razoável segurança, né? Ele deve obter informações, que são as evidências, né? E elas devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e úteis. E fornecer uma base sólida para as conclusões e recomendações que o auditor fará à administração da entidade. Aqui é interessante sempre a gente destacar, né, os atributos das evidências. Então, assim, as evidências elas têm que ter suficiência, que é a informação factual e convincente, né, a informação de fato, né, de tal forma que uma pessoa prudente e informada possa entendê-la da mesma forma que o auditor interno. A adequação desses atributos, né, é a informação que, sendo confiável,
propicia a melhor evidência alcançável por meio do uso apropriado de técnicas de auditoria. A relevância é a informação que dá suporte às conclusões e às recomendações da auditoria interna. A gente fala auditoria interna, mas lembre-se também que isso é aplicável também na auditoria externa, né? E a utilidade, a informação que auxilia a entidade a atingir as suas metas, né? Aí nós temos que também destacar a classificação das evidências. Então, as evidências elas podem ser de forma física, documental, testemunhal e analítica. Então, quando for física, é a observação de pessoas, de locais ou de atividades. Então, o próprio auditor faz isso. Documental, então, é quando você recolhe documentos, né? Recolhe, então, as evidências, e elas podem estar em meio físico ou eletrônico. Testemunhal, então, o que vai acontecer? Você vai conversar, você vai fazer uma entrevista, você vai colher um depoimento de uma pessoa, e de preferência isso deve ser feito, né, de forma escrita. Então a pessoa vai lá, faz o relato, né, você escreve, você digita tudo aquilo ali, e a pessoa lê, está de acordo, assina, então é um testemunho que ela deu sobre determinado fato, determinada informação. E a analítica, né? Ela é uma evidência obtida por meio de análises, interpretações, comparações de dados e informações. Tá? Então, é a própria análise feita pelo auditor. E aí vem uma outra questão, né? A evidência de auditoria ela é mais confiável quando ela é obtida de fontes independentes externas à entidade, de fora da entidade, né? Quando ela é obtida diretamente pelo auditor, do que a evidência obtida indiretamente ou por inferência, né, por em conclusão, por comparação, e quando a evidência está na forma de documento, seja em papel, formato eletrônico ou qualquer outro meio. Tá? Então, são sempre as evidências mais confiáveis. Né? A evidência de auditoria, para que ela seja suficiente, né, para que o auditor possa fazer as suas conclusões, né, ela deve ser conseguida, né, pela execução de procedimentos de avaliação de risco e procedimentos adicionais de auditoria, que são os testes de controle e os procedimentos substanciais. Então, quando a gente fala dos procedimentos, né, a gente tem que lembrar que são as técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas suficientes e adequadas para atingir, né, o seu objetivo. São ferramentas que o auditor dispõe para cumprir os testes de auditoria. Considera a relevância e o risco de auditoria. Então, procedimentos de auditoria são exames e as investigações, que é o que fazer. Os testes de auditoria, então, constituem exames e investigações que possibilitam ao auditor independente obter subsídios suficientes para fundamentar, então, o seu relatório. Os testes de auditoria são as ferramentas que são utilizadas, né, para a aplicação dos procedimentos, ou seja, como fazer. Então, vamos dar um exemplo. Se o objetivo da ação é determinar a existência de um bem, então isso seria um procedimento, o caminho a seguir é inspecioná-lo fisicamente. Então você vai até o local e confere se aquele bem existe realmente, se ele está no local indicado pela empresa. Então você fez um teste. Então você está buscando uma prova material satisfatória. Então é apenas um exemplo para a gente poder entender essa questão, né, do procedimento e do teste. Então, a maior parte do trabalho do auditor para formar sua opinião consiste na obtenção e avaliação da evidência de auditoria, o objetivo dos testes e procedimentos. Então, sempre quando a gente fizer testes e procedimentos é para poder chegar em uma evidência de auditoria, né? Para poder ter essa evidência. E os procedimentos de auditoria para obter evidência de auditoria podem incluir inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução,
e procedimentos analíticos, né? E muitas vezes até em combinação, né? Você faz mais de um teste, né? Mais de um procedimento para poder chegar à conclusão, né? À evidência, além da própria indagação, ou seja, além de você perguntar as coisas às pessoas que trabalham na empresa. Então, continuando na questão da evidência, né? Que é um dos focos principais do programa de auditoria, né? Você tem que detalhar bem isso aí. Os testes eles sempre vão se dividir em testes de observância e testes substantivos. Então, observância. Eles têm como objetivo proporcionar ao auditor ter uma razoável segurança de que os controles internos estão em efetivo funcionamento e estão sendo cumpridos pelos funcionários e administradores da entidade. São também denominados de testes de aderência ou testes de controle. Então, pode aparecer como testes de aderência, pode aparecer como testes de controle, mas tanto faz, né? Observância, aderência e controle é a mesma coisa. E testes substantivos. Eles objetivam ter evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos testes dos dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade, né? Então, o que acontece? A entidade sempre vai ter uma série de sistemas, né? Muitos deles são sistemas informatizados, e aí o que vai acontecer? Eles vão produzir relatórios, vão produzir documentos, vão produzir alguma informação depois de processada os dados, né, que são inseridos no sistema. E aí o que vai acontecer? O auditor deve fazer alguns testes, né, entre eles testes de transações, ou seja, ele tentar fazer uma transação no sistema e ver se o resultado é aquele esperado, né, e confirmação de saldos. E procedimentos de revisão analítica, né, ou seja, uma revisão detalhada, né, apurada de tudo aquilo que é feito pelo sistema. Testes de observância, né? Então, é observar se os controles internos que foram estabelecidos pela empresa, né, estão funcionando na prática. Então, em uma organização, o controle interno ele representa o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas, com o objetivo de proteger dos ativos, produzir dados contábeis e, claro, né, ajudar a administração na condução, na gestão da empresa, né? Então, quando a gente vai fazer a aplicação dos testes de observância, a gente sempre deve considerar o seguinte: inspeção. Eu vou verificar sempre os registros, os documentos e os ativos tangíveis. Então, inspecionar, verificar. Observação. Eu vou acompanhar o processo ou procedimento, quando ele estiver sendo feito, então na sua execução. Tá? Então, eu vou estar observando quem está fazendo e ver se está correto. Investigação e confirmação é a obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e das operações. Pode ser dentro ou fora da entidade. Certo? Então, aí eu posso estar fazendo a investigação junto a bancos, né? Confirmação junto a fornecedores, junto a clientes e assim por diante. Então, ao planejar e executar os testes de controle, o auditor deve fazer o quê? Ele deve executar procedimentos adicionais de auditoria, juntamente com a indagação para obter evidência sobre a efetividade operacional dos controles, né? Incluindo o quê? O modo como os controles foram aplicados ao longo do período, a consistência como eles foram aplicados e por quem ou por quais meios eles foram aplicados. E também determinar se os controles a serem testados dependem de outros controles, que às vezes acontece, né? Um controle, ele está linkado, ele está, vamos dizer assim, faz parte de um outro sistema ou de um sistema maior, então tem outros controles que estão relacionados a ele, né? Caso isso seja positivo, seja afirmativo, né? É necessário, então, obter evidência de auditoria que suporte a operação efetiva desses controles indiretos. Então, a gente vai ter que checar todos os controles, né? Para ver se realmente eles estão funcionando.
Em relação aos controles internos, né, o que a gente vai ter que verificar? Então, o controle interno é o processo planejado, implementado e mantido pelos gestores da empresa, né, pelos responsáveis pela governança, administração e outros empregados, né? E eles têm como objetivo fornecer uma segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade. Em que aspectos, né? Primeiro, na confiabilidade dos relatórios financeiros, até porque quando a gente fala de auditoria independente, o objetivo maior é constatar se os relatórios, nessas demonstrações financeiras são confiáveis, né? Eficácia e eficiência das operações da empresa e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Então, só para esclarecer, conformidade é verificar se a empresa cumpre adequadamente todas as leis e os regulamentos. Os controles internos eles podem ser sempre preventivos, que são projetados com a finalidade de evitar erros, e os detectivos, que têm a finalidade de detectar, ou seja, encontrar os erros, né? O sistema de controle interno pode ser dividido em duas coisas, né? Em duas partes, né? Os controles internos contábeis, que são específicos, né, da área contábil, e os controles internos administrativos, que abrangem todas as atividades da empresa, tá? Então, quando a gente fala dos sistemas de controle interno contábeis, né? Então, nós estamos falando que são o quê? Os procedimentos que a empresa adota, né, com o objetivo de proteger o seu patrimônio contra erros e principalmente contra fraudes, né? E a confiabilidade e tempestividade dos registros contábeis. Então, um exemplo pode ser controle físico sobre os ativos, que se chama inventário, né? Sistema de conferência, sistema de aprovação, sistema de autorização de transações, segregação de funções. Então, tudo isso fazem parte dos controles internos contábeis. E os controles internos administrativos, né? Eles são adotados pela empresa para verificar a eficiência ou para relacionar a eficiência e eficácia operacional, né? E a obediência às diretrizes e metas da empresa, que se relacionam indiretamente com registros contábeis e financeiros. Então, normalmente a gente vai estar sempre verificando alguma coisa relacionada à parte contábil e à parte financeira. Então, por exemplo, controle de qualidade, treinamento pessoal, análise das variações entre os valores orçados e os valores realizados, análise estatística da lucratividade por linha de produto e outros, né? A administração da entidade ela é responsável pelo estabelecimento do sistema de controles internos. Então, quando a gente fala responsabilidade, nós estamos falando assim, olha, as atribuições dos funcionários ou setores e as suas rotinas internas devem ser claramente definidas e limitadas, de preferência por escrito. Então, assim, cada um tem que saber qual é a sua responsabilidade. Cada setor, cada funcionário, cada trabalho que é feito, né, a pessoa tem que saber, então, qual é a sua responsabilidade. E isso, se possível, deve estar por escrito. Em relação ao acesso aos ativos, né? Então tem que haver uma limitação do acesso dos funcionários aos seus ativos, né? Estabelecendo controles físicos sobre os mesmos. Então, assim, um pessoal, por exemplo, da área de almoxarifado, talvez não vá precisar ir na área financeira, né? Ou não tem que ter acesso a determinadas áreas, ou mesmo o pessoal da área administrativa não ir na fábrica, né? Para não atrapalhar o trabalho dos funcionários, para não ficar, sei lá, correndo risco e assim por diante. Mas é importante ter essa questão da limitação do acesso dos funcionários aos ativos da empresa. É lógico que é sempre lembrando que o objetivo maior é evitar furtos, roubos, né, depredação do patrimônio e assim por diante. Segregação de funções. Então, uma mesma pessoa não pode ser responsável pela execução e revisão do seu trabalho. Então, se eu faço, eu não posso conferir. Tem que ser outra pessoa.
E não pode também ter acesso aos ativos e aos registros contábeis ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu faço o trabalho, eu reviso, eu confiro, eu vou lá, lanço na contabilidade, eu vou e valido. Não pode ser assim. Então, cada coisa tem que ser feita por uma pessoa para garantir a confiabilidade da operação como um todo. E também o confronto dos ativos com os registros, que se chama inventário, né? Então, a empresa sempre ela deve estabelecer um procedimento de forma que seus ativos, sob a responsabilidade de alguns funcionários, sejam periodicamente confrontados com os registros contábeis. Então, aí é aquela questão, né? Muitas pessoas pensam assim, o inventário é só do estoque. Não, você pode fazer o inventário do ativo imobilizado da empresa também. Então, é a confirmação do ativo imobilizado, verificar, por exemplo, olha, no setor de compras, nós temos 6 computadores, temos 2 arquivos, temos sei lá, uma máquina de alguma coisa lá. Então, depois de um determinado período, é bom que alguém vá conferir se está tudo no seu devido lugar, tudo registrado, tudo bonitinho, sempre de acordo com o registro da contabilidade. Que o controle é feito pela contabilidade. Até porque precisa ser feito depreciação, precisa ser feito uma série de coisas, né? E saber se tudo está funcionando, né? Porque se não estiver funcionando, estiver quebrado, estiver obsoleto, tem que ser baixado do ativo. Então, nós temos algumas limitações dos controles internos, né? Então, por exemplo, erro de julgamento. Então, quando você vai tomar uma decisão, ocorre muitas vezes de você acabar errando por um julgamento incorreto, e aí é uma coisa que é difícil de você estabelecer no controle interno, né? Falhas. Falhas humanas, falhas causadas por falta de zelo, por distração, por cansaço, também não dá para prever isso no controle interno, né? Conluio, isso é bem complicado, né? Acordo entre 2 ou mais pessoas para obter alguma vantagem, né? Lesando sempre a empresa. E isso é difícil de você detectar quando tem esses conluios, esses acordos entre os funcionários, né? Então precisa tomar bastante cuidado. E conflito de interesses, né? Com a administração, que são objetivos ilegítimos. Então, o que ele quer dizer com isso? O objetivo de todos os funcionários da empresa tem que ser sempre de acordo com o objetivo da empresa. Se não for de acordo com o objetivo da empresa, é considerado um objetivo ilegítimo, ou seja, não está dentro da legitimidade da empresa. Porque você presta serviço para a empresa, o funcionário, e aí o objetivo dele dentro da empresa tem que estar de acordo com o objetivo da própria empresa. Custo versus benefício, né? O custo não pode ser maior que o benefício. Então, um controle não pode custar mais do que o próprio ativo que está sendo controlado. Senão, não faz sentido. Tá? Então, sempre a limitação do controle interno é isso. Se você está estabelecendo um controle interno para controlar uma operação, para controlar um procedimento, para controlar uma tarefa ou coisa semelhante, você tem que lembrar assim, qual é o custo que eu tenho para poder implantar e manter isso funcionando, esse controle interno. Esse valor de custo não pode ser superior do que o próprio ativo que está sendo controlado, senão não tem porquê. Avaliação dos controles internos, né? Então, como é que a gente consegue as informações dos controles internos? Normalmente você vai ter que ler manuais internos sobre os procedimentos, vai conversar com os funcionários da empresa, né, estabelecer um fluxograma e processos que eles realizam para confrontar com os controles. Você vai acompanhar todo o processo desde o início da operação até o registro no razão, né, que é fazer todo o caminho, né, desde o momento do início da operação até ser registrado pela contabilidade. E após fazer o levantamento do controle interno, o que você deve avaliar, né? Os erros e irregularidades que poderiam acontecer ou que estão acontecendo. Se o controle interno atual consegue detectar de imediato esses erros e irregularidades, quais são as fraquezas ou falta de controle
que possibilitem a existência de erros ou irregularidades, né, a fim de determinar a natureza, a data e a extensão dos procedimentos ou técnicas de auditoria, né? Quanto mais erros, mais irregularidades ou mais fraquezas ou falta de controle, mais você vai ter que fazer testes, né? Então, maior vai ser a extensão dos procedimentos e você vai ter que aplicar mais técnicas de auditoria para poder chegar na evidência. Então, como não é possível a gente examinar todos os fatos contábeis, é necessária a aplicação de testes de auditoria. A eficiência e eficácia dos controles internos estão diretamente relacionadas à quantidade de testes a serem aplicados, tá? E são inversamente proporcionais. Então, quanto mais eficiente, quanto mais eficaz for o controle interno, menor quantidade de teste. Quanto mais ineficiente, quanto mais ruim forem os controles internos, né, mais testes eu vou ter que aplicar. Tá? Então é sempre o contrário, né? Um bom controle interno, um excelente controle interno confiável, o auditor não precisa aplicar tantos testes. Se não existe controle interno ou o controle interno não é confiável, não é bom, ele vai ter que aplicar bastante testes para poder chegar na evidência de auditoria. Então, o que também tem que destacar? Que a auditoria independente, ela avalia o sistema de controles internos para avaliar a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria que vão ser utilizados. Tá? Por isso que o auditor tem que verificar isso. Deficiências dos controles internos, né? Então, quando é que ocorre a deficiência do controle interno, né? Ela vai ocorrer quando o controle é planejado, implementado ou operado de forma que não consegue prevenir ou não consegue detectar e corrigir em tempo, né, distorções, erros, ou falta um controle necessário para prevenir, detectar e corrigir em tempo, né, no tempo correto, dentro do necessário, essas distorções. Então, deficiência significativa de controle interno, né? Quando é que acontece esse problema no controle interno? Sempre ele ocorre quando uma deficiência ou um conjunto de deficiências é relevante o suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança da empresa, ou seja, pelos gestores. Então, se tem muito problema, muito erro no controle interno, né, muita deficiência, os gestores precisam estar se debruçando em cima disso e refazer, né, reorganizar, redefinir, enfim, estabelecer um novo controle, talvez. Então, se o auditor identificou uma ou mais deficiências de controle interno, ele deve determinar, com base nos trabalhos executados, se elas constituem, individualmente ou em conjunto, uma deficiência significativa, que vai estar, se ele constatar que é isso, né, que é uma deficiência significativa, ele tem que colocar no relatório e falar para a gestão da empresa que faça as correções, que faça a verificação desses controles, porque eles não estão sendo suficientes ou adequados, né? Então, o que vai acontecer? O auditor ele deve comunicar em tempo, né, comunicar no relatório de preferência, né, sempre por escrito, à gestão, à administração da empresa, as deficiências significativas de controle interno identificadas durante o processo de auditoria, que foram ou não comunicadas aos responsáveis pela governança. Tá? Então, você pode ter falado para o chefe de um departamento, para o gerente de um departamento, olha, está acontecendo isso, isso e isso, mas você deve relatar por escrito à administração, à presidência, ao conselho gestor, no relatório, né, o que está acontecendo. Então, você deve descrever as deficiências e explicar os seus possíveis efeitos. Então, falar, olha, esse problema pode causar isso. Então, você vai ter que falar qual é a deficiência e explicar o que ela pode causar na gestão da empresa, né, na condução dos trabalhos da empresa.
e também deve relatar informações suficientes para que os responsáveis pela governança e administração entendam o contexto da comunicação. Então tem que ser bem claro, para que eles possam depois fazer então as correções, né? A responsabilidade pela avaliação dos custos e benefícios de implantar medidas corretivas é toda por conta da empresa. Então, assim, a empresa vai ter que avaliar se vale a pena investir nessa mudança, nessa correção, né? Frente aos benefícios que ela vai causar para a empresa. Ok? Mas é responsabilidade do auditor comunicar. O auditor também pode identificar outras deficiências que não são significativas, né? Mas podem merecer a atenção da administração devido à sua importância, né? Por isso que tem o julgamento profissional. Às vezes não é uma coisa tão significativa, mas se ele julgar que é interessante relatar, que é necessário, ele vai fazer isso no relatório de auditoria. Eu acho que nós já falamos sobre testes, né? Se eu não me engano. Mas eu vou comentar rapidinho, né? Testes de transação e saldos, né? Então, o que é? O auditor ele vai verificar sempre se as transações de fato aconteceram. Pois a empresa pode até fazer uma transação artificial, né? Uma transação que não seja verídica, né? Então, por exemplo, através dos testes de saldo, o auditor irá verificar se os saldos apresentados na contabilidade estão corretos. E como é que ele faz isso? Ele vai fazer confrontando extrato bancário, fazendo uma conciliação bancária e assim por diante. Tá? Procedimentos de revisão analítica, né? Então, assim, revisão analítica, uma revisão detalhada, né? E isso é feito para tentar explicar a tipicidade, ou alguma coisa que não seja corriqueira, uma coisa que não seja, não faça parte do dia a dia da empresa, né? Então, você vai sempre analisar os dados e identificar desvios, com o objetivo de determinar a aplicação dos procedimentos de auditoria, né? E os testes substantivos, né? Eles devem concluir o quê? Então, eles fazendo os testes, qual é a conclusão que o auditor deve ter? Então, existência. Então, se o componente patrimonial existe ou existiu numa determinada data. Direitos e obrigações. Também verificar se eles existiram, né, ou existem em uma determinada data. Ocorrência. Então, ele precisa verificar se essa transação aconteceu realmente. Abrangência. Ele precisa verificar se todas as transações da empresa estão devidamente registradas. Mensuração, apresentação e divulgação. Se os itens estão avaliados, divulgados, classificados e descritos de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. O auditor ainda deve verificar se os ativos estão superavaliados e se os passivos estão subavaliados, né? Então, é para ver se a empresa cumpre o princípio da prudência, né? Então, o que acontece? Se você deixa o ativo com valor acima do que ele realmente vale, o que vai acontecer? Se você apresenta uma demonstração balanço, por exemplo, né, o ativo está com valor inchado, que a gente fala, né, acima do valor normal daqueles bens, você vai causar uma distorção no balanço. Então, o que vai acontecer? Se é só pensar, ativo menos passivo é patrimônio líquido. Então, o valor do ativo inchado, o valor do passivo menor do que ele vale realmente, né, vai dar um patrimônio líquido grande. E aí, se você for fazer a verificação e ver que não é isso, você vai ver que a empresa está tentando, vamos dizer assim, distorcer a demonstração, né? E isso não pode. Inspeção. Então, a inspeção ela engloba o exame de registros ou documentos, internos ou externos, em papel ou qualquer outro meio, inclusive eletrônico, né? O exame físico de um ativo, que é a inspeção física, né? E aí, o que vai acontecer, né? A gente sempre tem que verificar o nível de confiabilidade, no caso, né, da inspeção, e
A inspeção ela é dividida em inspeção documental, que a gente vai examinar documentos, que é o que mais o auditor faz, né? Examinar documentos. E essa inspeção documental, o que vai acontecer? Ela vai... nós vamos ter que verificar se os documentos, né, atendem determinadas condições. Por exemplo, autenticidade. Então, é verificar se aquele documento ele é fidedigno, ele é um documento real. Normalidade, se a transação está de acordo com os objetivos da empresa. Aprovação, se aquela operação foi aprovada por uma pessoa competente, uma pessoa que poderia aprovar. Registro, se aquilo foi registrado pela contabilidade de uma forma adequada. Tá? E o que a gente pode estar fazendo inspeção documental? Em notas fiscais, escritura de imóveis, então notas fiscais de aquisição, notas fiscal de venda, né, contratos e assim por diante. Inspeção física. Então, o que nós vamos ter que verificar? Existência física, comprovação visual do bem, autenticidade, então a verificação se realmente confere, né, o documento e bens estão batendo, é aquilo mesmo, né? Quantidade, se a quantidade física é real. Qualidade, né? Verificar se o bem está em condições de uso, certo? Porque é aquela questão, às vezes fala assim, tá aqui o computador, mas ele está funcionando? Não, então ele não poderia estar registrado no ativo da empresa, né? Se ele não está em uso, não está funcionando, ele tem que ser baixado. Então, os exemplos de uma inspeção física seria contagem de estoques, que é inventário, verificação dos bens do ativo imobilizado, contagem de caixa. Então, às vezes a empresa fala assim, nós temos no caixa físico mesmo, dinheiro, né? Tem, sei lá, 100 mil reais. É um valor até razoável, né? Então, qual que é o procedimento da auditoria? Vamos lá, então, vamos contar para verificar se aquele valor que você está apresentando aqui no registro contábil está batendo com o saldo da tesouraria, se tem realmente isso em dinheiro na empresa. E aí você vai fazer a contagem e confrontar. É uma forma de inspeção física, né? A observação. Então, observar, tá? Então, o que a gente pode estar dando de exemplo de observação, né? Eu vou partir por exemplo, que acho que é mais fácil. Acompanhar a contagem dos estoques por um outro funcionário. Então, assim, não nós, auditores, fazermos, mas sim observar alguém fazer o procedimento, tá? Então, é um teste. Quando a gente fala de indagação e investigação, um exemplo. Indagações sobre o aumento de venda no período, sobre a existência de materiais obsoletos em estoque, sobre duplicatos a receberem atraso. Então você vai perguntar aos responsáveis sobre isso aí, para depois você fazer os testes e confrontar para ver se aquela resposta dada pela pessoa bate com a realidade da empresa. Confirmação externa, né? Quando você envia cartas, quando você solicita informações para pessoas de fora, né? Pessoas jurídicas, muitas vezes, né? Para confrontar a informação que vai chegar com os dados da própria contabilidade, né? Então, nós temos aí tipos de confirmação externa. Positivo, então, é a demanda por uma resposta por terceiros, né? Você vai pedir a informação para a pessoa, né? E eles vão estar informando. Daí você confronta com o saldo contábil, né? Negativo é só quando tem alguma discordância, né? E aí você vai falar em branco, em preto, em branco. Então, o saldo a ser confirmado, o saldo que você quer confirmar, se o saldo contábil que está lá no registro contábil, você quer confirmar com cliente, com fornecedor, com banco, então, quando a gente fala em branco, esse saldo não é informado na carta. Então, você pergunta, na data X, qual era a dívida que a empresa tinha com você, fornecedor? Ou quanto que você, cliente, tinha comprado na empresa nesta data? Quanto que você tinha que pagar para a empresa nesta data? E aí, eles vão informar. Então, é em branco, porque você não falou o saldo. E em preto,
você fala, olha, de acordo com o registro contábil da empresa, a empresa tem uma dívida de R$ 10.000 com o fornecedor X. Você confirma? Se a resposta vier confirmo, né, é exatamente esse valor, ou se ele pode falar, não, não é esse valor, né, eu estou devendo tanto, não é esse valor que ele está dizendo, tá? Então, por isso que fala em branco e em preto. São termos usados na auditoria, né? Revisão analítica, né? Então, nós vamos fazer uma avaliação das informações e a relação dos dados financeiros e não financeiros, né? E isso aí ele vai investigar o comportamento de valores significativos mediante o quê? Índices, quocientes, quantidades absolutas, flutuações, relações identificadas, e assim por diante. Então, é uma revisão que você vai fazer uma série de cálculos, né? Uma série de testes específicos, né? Para poder, então, obter as informações. Ok? Corte, cut-off. Então, as demonstrações contábeis devem contemplar a situação patrimonial na data de encerramento do exercício. E o corte das transações ele tem como objetivo principal verificar a observância do princípio da competência. Tá? Então, eu preciso saber se a empresa está cumprindo o princípio da competência. Então, o que a gente faz? A gente faz um teste de corte, né? Então, por exemplo, né? Eu posso fazer um teste de corte nos estoques, nas duplicatas a receber, né? E falar, então, olha, um exemplo bem claro disso aqui. Verificar, separar as últimas compras de um ano e as primeiras compras do ano seguinte, para verificar se a competência foi respeitada. Então, o que nós vamos fazer? Olha, as últimas compras foram essas. Estão registradas certinho dentro do ano? As primeiras compras do ano seguinte foram essas. Elas foram contabilizadas no ano seguinte para ver se a empresa respeita essa questão da competência, né? Sempre registrando o fato dentro do período que ele ocorre, tá? Alguns outros testes que a gente pode fazer, né? Recálculo, reexecução, conciliação. Então, o recálculo é uma técnica mais simples, né? E mais completa de verificação da exatidão matemática de documentos de registro. Então, você vai recalcular, você vai fazer o cálculo novamente e aí confrontar para ver se está batendo com a informação registrada. Reexecução, tá? É fazer novamente, tá? Então, o auditor, o que ele vai fazer? Ele vai tentar reproduzir um determinado procedimento que já foi feito por outro funcionário. Então, ele vê um determinado procedimento e tenta fazer da forma como foi explicado, né, para chegar no mesmo resultado. E conciliação, que é confrontar o saldo das contas contábeis com relatórios gerenciais, com informações de terceiros e assim por diante, né? Alguns exemplos de testes substantivos, né? Então, o caixa eu posso fazer inspeção física, inspeção documental. Bancos eu posso fazer inspeção documental, investigação, circularização, revisão de cálculos e conciliações bancárias. Aplicação financeira eu posso fazer inspeção documental, circularização. Contas a receber, inspeção documental, investigação e circularização. Estoques, eu posso fazer acompanhamento do inventário, inspeção física, inspeção documental, conferência dos cálculos. Lembra que estoque a gente fala conferência de cálculo por quê? Custo médio, PEPs, depende da forma como é feito o custo, né, dos estoques. Investimento, eu posso fazer inspeção documental, revisão dos cálculos. Imobilizado, eu posso fazer inspeção documental, inspeção física, revisão de cálculos. Aí você fala revisão dos cálculos? Sim, depreciação. Intangível, inspeção documental, revisão de cálculos. Então, revisão de cálculos intangível é a amortização. Fornecedores e empréstimos bancários, né? Inspeção documental, investigação, circularização. E no PL, capital social e reserva, inspeção documental e revisão de cálculos. Revisão de cálculos no sentido de ver se as reservas foram constituídas nas porcentagens corretas, né? Estabelecidas, e se não estão excedendo o limite, né? Então, as reservas não podem exceder, total das reservas não pode exceder a 20% do total do PL, se eu não me engano.
Então você vai fazer o cálculo para ver se está tudo em ordem, né? Aí vem um item que é bem relevante normalmente nas empresas, são os estoques, né? Então, o que acontece se o estoque for relevante? O auditor deve obter uma evidência de auditoria apropriada e suficiente com relação à existência e às condições do estoque. De que forma? Fazendo acompanhamento da contagem física, avaliando as instruções e os procedimentos da administração para registrar e controlar os resultados da contagem física dos estoques, observar a realização dos procedimentos de contagem pela administração, inspecionar, o próprio auditor inspecionar o estoque, executar alguns testes de contagem, executar procedimentos de auditoria nos registros finais do estoque, né, para determinar se eles refletem com precisão os resultados reais da contagem de estoque. Então, sempre que se faz uma contagem de estoque, eu tenho que verificar, olha, saldo de contabilidade, bate com o saldo do estoque, porque o estoque você vai ver quantidade, mas aí você vai fazer a avaliação e ver se está registrado corretamente na contabilidade. Tá? O que mais que eu precisava... Vamos falar dos ativos e passivos contingentes, né? Então a norma determina, né, norma brasileira de contabilidade, ela determina que devem ser adotados procedimentos adequados para assegurar que as contingências ativas e passivas relevantes. Então o que são essas contingências? As decorrentes de processos judiciais e extrajudiciais, reclamações, reivindicações, então reclamações trabalhistas, reivindicações, e também lançamento de tributos e contribuições que estejam em disputa judicial, se elas foram identificadas e se são do conhecimento da administração da entidade. Tá? Então, precisa ser feita o lançamento, né, dessas contingências e a entidade tem que saber disso, principalmente a administração, né? Então, existe uma norma, o CPC 25, né, que fala de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, que traz os conceitos de provisão, né? Ele fala que provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. Então, por isso que eu tenho que provisionar. Tá? E o ativo contingente? É um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade, né? Então vamos pensar assim, a empresa pode receber um processo que ela moveu contra uma outra empresa, por exemplo, e aí ela vai receber um valor. Isso é um ativo contingente. Mas assim, existe possibilidade dela receber? Se existe a possibilidade, tem que ser contabilizado. Tá? Só não se sabe quando vai acontecer o recebimento. Ou se realmente vai acontecer, mas se existe uma grande possibilidade, ele tem que ser contabilizado. E o passivo contingente, né? É uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade, né? Aí vem aquela questão, mesma coisa, um processo trabalhista que a empresa está se defendendo, um processo de pagamento de tributos que está sendo questionado na justiça, alguma coisa assim. E quando é que eu tenho que contabilizar, né? Pausa. Assim. Então, assim, não é provável que uma saída de recurso seja exigido para liquidar a obrigação. Ou o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Então, assim, se eu não sei, não tenho certeza, né? Não existe a possibilidade de que a empresa vai ter que pagar esse passivo, então não é necessário você reconhecê-lo, não é necessário você contabilizá-lo. Ou se você não tem noção do valor, né, o valor confiável que você possa registrar. Então também fica complicado você estar lançando isso aí.
Mas aí, nesse caso, se você vê que é necessário, tem que colocar pelo menos nas notas explicativas, tá? Se você não consegue mensurar, então pelo menos na nota explicativa você tem que dizer o que está acontecendo e que pode acontecer futuramente da empresa ter que pagar uma determinada obrigação decorrente desse processo ou decorrente dessa contenda, né? Partes relacionadas, né? Então, o entendimento dos relacionamentos e transações com partes relacionadas, ele é relevante para que o auditor avalie se estão presentes um ou mais fatores de risco de fraude, pois essa pode ser cometida mais facilmente por meio das partes relacionadas. Então, o que é uma parte, ah, uma parte relacionada? RFA, peraí que agora deu um tchutchu. Pausa, um segundo de pausa. A sigla RFA me fugiu. Eu não sei, eu não lembro o que é. Hum, Bom, depois eu vou pesquisar e falo para vocês, mas assim, é, eu vou começar falando assim, ó. O que é uma parte relacionada? Então, uma pessoa, uma entidade que tem controle ou influência significativa em outra empresa, tá? Uma entidade sobre a qual a empresa que reporta tem controle ou influência significativa, de forma direta ou indireta. Uma entidade que está sob controle comum com a entidade que reporta, certo? Então pode ser um controlador comum, proprietários que são parentes próximos ou administração-chave comum. Então os principais gestores são comuns às duas empresas. Então é considerado como partes relacionadas, tá? Esses dois primeiros itens, depois eu vejo o significado de RFA para poder explicar que me fugiu. Realmente deu um branco agora. Então, o auditor ele deve fazer algumas indagações junto à administração, né, para identificar, né, fazer a identificação das partes relacionadas à entidade, incluindo mudanças em relação ao período anterior, verificar a natureza dos relacionamentos entre a entidade auditada e as partes relacionadas, se a entidade realizou transações com essas partes relacionadas durante o período que está sendo feita a auditoria, né, e se fez, o tipo e a finalidade das transações. Então, precisa saber qual é o tipo de transação e qual foi a finalidade dessa transação. Então, durante a auditoria, o auditor deve permanecer atento ao inspecionar registros ou documentos de acordos ou de outras informações que possam indicar a existência de relacionamentos e transações com partes relacionadas que a administração não tenha anteriormente identificado ou divulgado para o auditor. Então, às vezes, a empresa não fala para o auditor que existem partes relacionadas, né? Omite o fato, então o auditor tem que estar bem atento para tentar perceber isso aí. E o auditor independente ele deve atingir entendimento suficiente dos relacionamentos e transações com partes relacionadas, né? Para quê? Para ele reconhecer fatores de risco de fraude, se houver, decorrentes desses relacionamentos e transações, e que sejam relevantes para a identificação e avaliação dos riscos de distorção devido à fraude. E concluir, com base nas evidências, né, de auditoria,
se as demonstrações contábeis afetadas por esses relacionamentos e transações estão adequadamente apresentadas. Tá? Então, por isso que ele tem que estar fazendo essa verificação com partes relacionadas. Ok? Então, Professor, essa foi... Fala. é o Júnior. Referente ao RFA, eu Sim. estava tentando entender aqui. Seria relatório final de auditoria? Eu acredito que sim, mas eu ainda vou dar uma checada melhor para depois a gente poder falar. Tá, eu também estava pesquisando aqui no computador aqui, mas ele fala que é basicamente isso, mas pode ser outra Uhum. coisa, mas relatório Então final de eu auditoria. vou só conferir para não ter problema, Tá, ok, obrigado. tá bom? Professor, É, eu vi sim, também que pode ser risco de fraude e risco de auditoria. pode ser. Então, Então, pode por isso que ser várias coisas. eu vou conferir e depois eu confirmo com vocês, tá bom? Beleza. Essa foi então a primeira etapa. Ainda vou falar mais uma coisinha aqui para vocês, né? Falar um trecho aqui. Eu só queria aproveitar e enfatizar de novo, né? A questão da avaliação. Quem teve aula comigo ontem já viu isso aqui, talvez os outros alunos também já tenham visto, mas não custa nada, né? É só lembrar vocês o seguinte, né? A partir da semana que vem, dia 1º de junho, então dia 1º, 2 e 3 nós vamos ter aula normal. Aí do dia 4 até o dia 10 de junho serão as datas para as provas das disciplinas interativas, aquelas que você não tem professor. Dia 11 e 12 aula normal. Do dia 15 ao 19 são todas as provas presenciais, das disciplinas presenciais, né? Então, o que que acontece? São as provas que vocês têm professores, né? Então, tem que ficar bem atento. 22 e 23, segunda chamada das disciplinas interativas. Dia 25, a segunda chamada das disciplinas presenciais. E dia 29 e 30, exame, tá? Então, como eu falei ontem para o pessoal, né? Eu espero que nem segunda chamada e nem exame, né? Que vocês consigam completar tudo no período de prova normal e fiquem livres, aprovados com a nota em ordem, né? E outra coisa que eu precisava comentar com vocês também, né? É o seguinte: a Juliana pediu para avisar vocês que ela vai montar uma sala de aula no Teams, que nem essas salas de aula que a gente monta para as aulas online, né? Para esclarecer dúvidas com relação às provas interativas, que é as provas que vão acontecer primeiro, né? Então ela vai mandar o link por e-mail, né? E também pelo WhatsApp Business, ok? Então isso vai estar acontecendo, acho que, pelo que ela disse, na próxima semana. Deve ser dia 1, 2, 3, alguma coisa assim, né? E ela falou assim que é muito importante que todos que tenham que fazer as provas interativas participem, né? Pelo menos um dia aí dessa explicação, né? Que ela falou que vai ser vários dias, né? Então, ela quer que vocês participem, né? Para ela poder esclarecer algumas dúvidas, né? Porque pelo que está sendo dito aí, parece que não é tão simples, não. Então é interessante que todos vocês participem, todos vocês tirem suas dúvidas, né? Para fazer corretamente, ter a nota correta também, para não ter problema de fazer segunda chamada e nem muito menos exame, né? Beleza? Então era esse aviso que eu precisava estar passando para vocês. Todo mundo visualizou lá o calendário que eu coloquei, né? Sim? Sim, professor. Tá. Porque assim, para mim que sou apresentador, a visualização é diferente, né? Por isso que eu pergunto às vezes para vocês, né? Vocês estão visualizando, tá tudo em ordem e tal. Sim, Hoje é a sim. nossa última aula, né? Propriamente dita, porque semana que vem, segunda-feira, práticas contábeis aplicadas, terça, contabilidade pública, quarta, práticas 3. Então, daí na quinta-feira já não tem aula, porque já começou a semana de provas online. Só que nós vamos ter aula no dia 12 e 13, não é isso? 11 e 12, desculpa. Não é 12 e 13, não. E aí eu volto com vocês no dia 11
para fazer uma revisão da aula de auditoria, né? Então, segunda, terça e quarta eu estou fazendo revisão das disciplinas de práticas contábeis aplicadas, contabilidade pública e práticas 3, e depois no dia 11 de junho eu faço a revisão de auditoria para depois começar então a semana de provas presenciais, né, das disciplinas presenciais, tá bom? Então assim, hoje é o último dia, né, de aula propriamente dito, depois é só revisão. Então, finalizando aqui, eu vou falar um pouco do parecer. O que acontece, né? Nós precisamos lembrar uma coisa importante, que é assim, a gente fala do parecer da auditoria, né? A gente fala do parecer da auditoria. Só que não é só o parecer. Nós temos o relatório, que é tão importante quanto o parecer, e o relatório ele vem até antes do parecer, né? E temos o próprio parecer, que é uma coisa bem enxuta, bem simples, né? Mas que, na verdade, ele por trás do parecer da auditoria tem todo um trabalho bem feito, né? Bem complexo, né? E todo o trabalho da auditoria ele vai, então, o fechamento dele, né? Ele culmina com o relatório e depois o parecer. Então eu vou falar um pouquinho do relatório, um pouquinho do parecer, e nós encerramos essa questão da disciplina de auditoria, né? Então, os objetivos, né, do auditor em relação ao relatório, né, ele tem como objetivo formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, com base na avaliação das conclusões alcançadas pela evidência de auditoria obtida. Então, todo o trabalho de auditoria, todas as evidências coletadas, tem que formar uma opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis, para dizer, ó, são confiáveis, estão de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, estão de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas, e tem que expressar claramente essa opinião por meio de um relatório por escrito, tá? Tem até lá a norma brasileira de contabilidade 700, né, que fala sobre essa questão dos objetivos da auditoria, né? E aí vem essa pequena estrutura aqui do relatório, né? Que o que aconteceu? O relatório ele sofreu uma mudança, né? Então, atualmente, né? O que acontece? Eu não vou nem fazer a comparação, já vamos falar da norma atual, né? Então, ele tem que ter um título, ele tem que ter o destinatário, conforme exigido pela circunstância do trabalho, né? Então, precisa verificar, o destinatário, quem que é? É o conselho de administração? É a presidência? É a diretoria da empresa? Quem é? Para quem que eu vou estar entregando o relatório? Ele vai ter que ter a opinião do auditor, a base para a opinião, né? Qual foi a base para que ele chegasse naquela conclusão, a continuidade operacional, então para ver se está tudo em ordem, todas as operações da empresa estão sendo feitas de forma correta, né? De forma normal. Os principais assuntos de auditoria, né? Os principais itens de auditoria que vão ser relatados, né? Outras informações que o auditor julgar necessário, né? Também tem que falar sobre as responsabilidades pelas demonstrações contábeis, né? Então, informada a empresa sobre as responsabilidades. As responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstrações contábeis, isso é uma coisa de praxe, né? Então, assim, dizer, olha, a responsabilidade do auditor perante o relatório das demonstrações são essa, tal. O nome do sócio ou o responsável técnico pelo relatório, a assinatura do auditor, a localidade em que o relatório foi emitido, então São Paulo, né, tal, e a data, então São Paulo, dia 28 de maio de 2020. Então, é isso, fechamento do relatório. Opa. Então, o auditor ele deve obter uma
segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de uma distorção relevante. Isso quer seja por erro ou por fraude. Então, quando a gente fala segurança razoável, é um alto nível de segurança, né? Mas não é uma garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria sempre vai detectar uma distorção relevante. Tá? Então, quando a gente fala segurança razoável, está dizendo assim, olha, o auditor fez de tudo para tentar se certificar de que não houve nenhuma distorção relevante, mas pode ter acontecido e não foi detectado. Então, isso tem que estar no relatório, inclusive, dizendo que é uma das premissas, né, da responsabilidade do auditor, que ele fez de tudo para tentar encontrar qualquer distorção relevante, mas que não é assim 100% de certeza que ele encontrou todas, né, se é que elas estão lá, né. Outra questão, distorção, é a diferença entre o que é relatado, que está lá na demonstração, e o que é exigido pela lei, pelo regulamento, por um princípio contábil, por uma prática contábil, né? Ou que o item, né? Que aquele valor lá da demonstração vai estar de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável. E aí, nessa questão, as distorções, elas podem ser ocasionadas por um erro ou por uma fraude, tá? E nós já vimos aí, que nem eu sempre menciono, né, que é uma coisa bem recente, a questão do balanço da Petrobras. Então, assim, ali no balanço da Petrobras nós tivemos aí várias questões de erros, tá? E muitas de fraude, né? E a auditoria não conseguiu detectar, entre aspas, né? Pelo menos eles não apontaram isso no relatório, né? Tanto é que depois foi destituída a auditoria, né? E no final das contas a auditoria nem queria assinar mesmo as demonstrações, não queria dar o parecer das demonstrações, e aí criou todo aquele problema lá que vocês viram quando teve as fraudes na Petrobras, né? E uma distorção relevante é a distorção que, individual ou em conjunto, influencia as decisões econômicas dos usuários, né? Que vão ser tomadas com base nas demonstrações contábeis. Então, assim, um dos itens lá do balanço da Petrobras que foi uma distorção relevante, extremamente, vamos dizer assim, importante, foi que a Petrobras ela superavaliou as usinas que estavam sendo construídas, né, aqui no Brasil, usinas de refino de petróleo, e que no final das contas eles nem concluíram, né, depois de toda aquela parafernália de coisas, eles nem concluíram. Um outro item muito questionado nas demonstrações da Petrobras foi a usina de refino de petróleo lá de Pasadena, lá nos Estados Unidos, né? Por quê? Ela foi comprada por um valor absurdo, né? E na verdade ela não valia tudo aquilo lá. Então foi gasto, foi desviado o dinheiro, né, na compra, e no final das contas aquela usina lá, ela é uma usina velha, né? E não valia, acho que nem um terço do valor que foi pago, né? Então foram dois fatos aí que constituíram uma distorção muito grande, né? Então o que que acontece, né? O auditor ele sempre deve estar avaliando, né, a divulgação adequada das práticas contábeis, a consistência das práticas com a estrutura. Eu acho que é relatório final de auditoria mesmo, né? Mas depois eu confirmo. Estimativas razoáveis, informações relevantes, confiáveis, comparáveis e compreensíveis, e a divulgação adequada de transações e eventos relevantes. E sempre utilizar uma terminologia apropriada, tá? Então, assim, o, no relatório da auditoria, sempre nós vamos ter que utilizar uma linguagem formal, uma linguagem técnica, mas que não cause dificuldade de interpretação. Às vezes a pessoa quer ser tão técnica, né, que a pessoa que vai ler o relatório não vai entender. Então, assim, tem que ser uma terminologia apropriada? Tem. Mas eu não posso usar gíria, eu não posso usar nenhum linguajar que não seja apropriado, né? Tem que ser uma coisa bem formal e ser compreensível.
Então, assim, as auditorias de demonstrações financeiras, né, desde 2016, elas já são feitas, né, os relatórios já são feitos por esse novo modelo, esse novo formato, né? E aí o que acontece, né? Nós temos aí uma série de normas, né, aonde o auditor vai ter que se basear para poder, então, estar emitindo esse relatório. Então, nós temos aí a norma de comunicação com responsáveis pela governança, continuidade operacional, formação de opinião, comunicação dos principais assuntos de auditoria, né? Modificações na opinião do auditor, parágrafos de ênfase, parágrafos de outros assuntos, tudo. Então, tudo isso aí é normatizado. Então, assim, o que a gente pode estar resumindo disso aí? Você não tem que ter muita criatividade. Você tem que seguir o que está dito na norma especificada pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? Porque é ele que regulamenta também toda essa parte de auditoria, ok? Então, assim, alguma coisinha dentro do relatório vai ser da própria criatividade ou a forma como é que a gente fala, o tipo de escrita do auditor, vamos dizer assim, né? Mas, via de regra, todos os itens que serão relatados no relatório, né, que serão descritos no relatório, já tem aí as normas explicando como eles devem ser colocados ou como eles devem ser apresentados no relatório de auditoria. Então, não é uma coisa assim muito... É que nem a estrutura do balanço, a estrutura da DRE, tudo mais ou menos definido. Então não dá para você ficar sendo muito criativo, né? Aí fala de algumas alterações, mas também eu não vejo necessidade de estar falando de tudo isso aí, né? E aí vem uma série de itens, né? Eu não vou ficar... São muitas coisas, né? Porque assim, o próprio relatório em si, aí vem as explicações. Mas aí eu sugiro para vocês, assim, para aprofundar mais os conhecimentos, né? Seria interessante, quando a pessoa precisar conhecer mais sobre auditoria, estar consultando as normas específicas, né? Então eu vou dar uma pincelada em cima disso aqui, que, por exemplo, né, quando a gente fala da comunicação com os responsáveis. Então, qual é o objetivo do auditor? Ele tem que comunicar claramente aos responsáveis pela governança, que são os gestores da empresa, né, as suas responsabilidades em relação à auditoria das demonstrações contábeis, né? E uma visão geral do alcance da época planejados da auditoria. Então, assim, mesmo que a empresa já esteja acostumada, é obrigação do auditor comunicar, olha, a responsabilidade do gestor da empresa perante a empresa de auditoria são essas. Também ele tem que obter dos responsáveis pela governança as informações relevantes para a auditoria e fornecer, no tempo certo, né, dentro do tempo adequado, aos responsáveis pela governança, as observações decorrentes da auditoria, que sejam significativas e relevantes, né, para a sua responsabilidade de supervisionar, de modo geral, o processo de relatórios financeiros. E também promover a efetiva comunicação recíproca entre auditor e responsáveis pela governança. Ou seja, tem que haver sempre essa troca de informações entre a auditoria e a diretoria da empresa, para poder funcionar o trabalho da auditoria. Senão... E aí vem alguns assuntos, né, que não precisa nem ficar detalhando, né? Vou falar um pouquinho da continuidade operacional. Então, assim, tem que informar também para os gestores, né, a questão da continuidade operacional. Por quê? É só você pensar assim, nós temos o princípio da entidade e depois o princípio da continuidade. Então, o gestor da empresa tem que assegurar que a empresa está funcionando normalmente e que não há nada que vá levá-la a um fechamento abrupto ou descontinuidade das operações ou caso qualquer outra coisa semelhante, né? Por quê? O auditor tem que ter essa segurança para analisar a demonstração sem nenhuma restrição.
Porque se a empresa falar assim, olha, nós estamos à beira da falência, nós estamos prestes a fechar, estamos prestes a encerrar as atividades, então o auditor tem que olhar as demonstrações com outro olhar. E se a empresa vai estar funcionando normalmente sem nenhum tipo de problema, né, que a empresa saiba, então a análise é normal, não tem nenhum outro empecilho, né? Então seria basicamente essas informações que teria que estar falando com relação à continuidade, né? Assim, vamos pensar assim, se a empresa não for funcionar normalmente, né, se ela não assegurar essa questão da continuidade operacional, então o que vai acontecer, né? Se as demonstrações da empresa elas foram feitas utilizando sempre a base contábil de continuidade operacional, mas o auditor percebeu que não é isso, né, que a empresa está prestes a fechar, tem alguma coisa acontecendo que não foi informado, ele deve deve expressar uma opinião adversa, ou seja, uma opinião contrária, e destacar no relatório dele, né, que não é da forma como a empresa está dizendo. Por quê? Se uma empresa está prestes a ser fechada, né, se ela está prestes a terminar as suas atividades, ela não pode ter nem realizável a longo prazo e nem passivo de longo prazo. Primeiro ponto. Segundo, ela tem que ter a segurança de conseguir quitar todas as suas obrigações de curto prazo dentro do período do exercício. Então, todo passivo circulante tem que ser pago dentro do exercício social. Se ela vai fechar dentro de um período de, sei lá, um ano e meio, uma coisa assim, tem que ser até o prazo do fechamento. E a mesma coisa o ativo circulante. Então eu tenho que estar transformando todo o meu ativo circulante em dinheiro dentro desse prazo de fechamento para depois pagar todas as dívidas e ver o que sobra, né? Então é uma coisa meio maluca, né? Que se for o caso, a auditoria tem que estar sabendo, porque daí as demonstrações são feitas de uma maneira diferente, tá? Até mesmo o custo dos estoques, né, não vai usar custo médio mais. Aí é um outro critério de avaliação. Então, por isso que é importante ter certeza dessa questão da continuidade operacional. Aí vem alguns dos principais assuntos, né, que vão ser tratados no relatório, né? Então a gente fala assim, principais assuntos de auditoria, né? São os assuntos que, segundo o julgamento do auditor, que é o responsável, né, foram os mais significativos na auditoria que ele realizou. E ele deve determinar quais assuntos, então é ele que determina, entre aqueles comunicados aos responsáveis pela gestão da empresa, né, e que exigirão atenção significativa na realização da auditoria. Então, o que vai acontecer, né? Sempre considerando o quê? As áreas avaliadas como de maior risco de distorção, né? Relevante ou risco significativo, julgamentos significativos do auditor relativos às áreas das demonstrações financeiras que também envolveram julgamento significativo por parte da administração, inclusive as estimativas contábeis, né? Que tem que ser feita de uma maneira bem clara, bem técnica, né? E que possam apresentar um alto grau de certeza, né? O efeito sobre a auditoria de fatos ou transações significativos ocorridos durante o período, tá? Então, quando a gente fala aí que ele usa a sigla CAN, né? CANS, é exatamente isso aqui, ó. CANS seriam principais assuntos de auditoria em inglês, né? Key Audit Matters, que são principais assuntos de auditoria. Então, assim, vamos pegar um exemplo, né? Aqui tem um exemplo do relatório, né? Então, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras consolidadas, né? Então, aqui, por exemplo, aos administradores e acionistas do Itaú Unibanco Holding. Então, ele vai falar assim, ó, examinando as demonstrações financeiras consolidadas e suas controladas, tal, né? Compreende o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2014
e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado abrangente, tá. Aí ele vai falar, olha, a responsabilidade da administração. Ele fala, a administração da instituição é responsável, né, pela elaboração e adequada apresentação destas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro, que é as IFRS, emitidas pelo IASB, né, que é o Conselho Internacional de Normas Contábeis, International Accounting Standards Board, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Então, o próprio auditor já está dizendo para a administração quais são as responsabilidades dela. E aí vem falar da responsabilidade do próprio auditor. Ele fala, nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras consolidadas com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores, tal. Então ele vai falar praticamente todo o elenco das exigências de auditoria, né? Que é a responsabilidade da própria auditoria. Aí ele vai falar sobre a opinião. Então ele fala, olha, coisa bem padrão, né? Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira consolidada do Itaú e suas controladas, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nesta data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro emitidas pelo IASB, né? Então, isso aqui é um trechinho bem padrão, né? E aí ele vai falar de outros assuntos, né? Aí ele vai falar, olha, também tem isso. Isso é um modelinho da PricewaterhouseCoopers, tá? Foi feito em 2 de fevereiro de 2015. Então vem lá, né? A data, o local, quem é que assinou e assim por diante, tá? Então, que nem nós falamos, né? O relatório do auditor ele vai ter que ter a opinião, a base da opinião, a continuidade operacional, se for aplicável, né? Tem que sempre mencionar, principais assuntos de auditoria, outras informações, se for aplicável, né? Responsabilidade pelas demonstrações contábeis, responsabilidade do auditor pela auditoria, o nome do sócio ou responsável técnico, a assinatura do auditor, o endereço, a data do relatório, assim por diante, tá? O que mais que é importante a gente está mencionando aqui? Ah, sim, falar um pouquinho sobre a asseguração razoável e a asseguração limitada, né? Então, vamos ver aqui pelos exemplos, né? Acho que é mais fácil. Então, a gente fala assim, olha, se a gente tiver um exemplo, né, de ter uma segurança razoável sobre o trabalho. Então, a gente fala assim, olha, em nossa opinião, a entidade cumpriu todos os aspectos relevantes, né, referentes à lei, tá. Ou, em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em tal data, né, 31 de dezembro de determinado ano, o desempenho de suas operações, seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com a estrutura, daí normas brasileiras, normas internacionais de contabilidade, tá. Normalmente, o que vai acontecer? Esse trechinho é sempre um padrão, não foge disso. Agora, e se não tiver uma segurança tão grande assim, né? Ou a gente fala asseguração limitada, né? Aí você vai falar assim, olha, com base nos procedimentos realizados nas evidências obtidas, né? Não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que a entidade não tenha cumprido em todos os aspectos relevantes de acordo com, ou que não tenha
que as demonstrações contábeis não apresentem adequadamente, né, em todos os aspectos, tal. Aí vem alguns exemplos, tá vendo aqui, ó, e esses dois itens, né? E também tem a questão da forma de opinião. Então a gente fala forma de opinião não modificada, modificada, com ressalva, diversa, abstenção de opinião, né? Então vamos por exemplo que é mais fácil, né? Não modificada, né? Então a gente fala assim, olha, em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira. Então, essa daí é quando eu tenho uma segurança razoável, tá? Modificações na opinião. Então, o auditor ele deve modificar a sua opinião quando ele obtiver evidência de auditoria obtida, né? E concluir que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto apresentam alguma distorção relevante. Ou não obtiver evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes. Então aí ele pode modificar, né, a opinião. Um outro tipo de opinião muito assim que tem que tomar bastante cuidado, né, com ressalva. Então você vai falar assim, olha, vou pegar o item 2. Não conseguiu obter evidência suficiente e apropriada, mas concluiu que possíveis efeitos das distorções poderiam ser relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis, né? Então tem que estar especificado, né? Ele vai falar que está tudo em ordem, exceto pelo descrito no parágrafo. Daí ele vai falar qual é o parágrafo, né? Então tem um exemplo aqui, ó, demonstração do BNDES, daí vocês podem estar dando uma lida, ele vai mostrar a ressalva, tá? Opinião com ressalva. Opinião adversa, né? Então, o que vai acontecer? Adversa é quando o auditor conclui que as distorções, né, são relevantes e generalizadas, então é uma opinião contrária, né? Então, olha outro exemplo que ele fala, né? O que está em negrito, né? Devido à magnitude de ajustes efetuados na provisão para a desvalorização de títulos referentes a exercícios anteriores que foram registrados integralmente no resultado de 2008, emitimos parecer adverso sobre as demonstrações do resultado. Então já está dizendo, olha, isso aqui não foi feito corretamente. Então houve uma distorção e isso afetou a demonstração de resultado, por isso que teve o parecer adverso, tá? Aqui também tem um outro exemplo que é do Flamengo, né, 2012, tem um outro exemplo de opinião adversa, né? E aí vem abstenção de opinião. Então, quando o auditor não consegue obter uma evidência suficiente e apropriada, o que ele vai fazer? Ele tem que se abster, ele não vai poder dar opinião. Então ele fala assim, olha, por exemplo, no caso da Finan, em 2007, né? Em face da não obrigatoriedade das demonstrações contábeis, cujos saldos deixaram de ser apresentados para fins de comparabilidade dos exercícios, conforme mencionados na nota explicativa número 13, não foram por nós auditadas, nem por outros auditores independentes. Aí ele vem. Os procedimentos adicionais de auditoria não foram suficientes para concluirmos sobre possíveis impactos nas demonstrações contábeis do caso 2007. Então ele já fala, olha, eu não posso dar uma opinião, né? Certo? Então ele até vem aqui, né? Um parágrafo de ênfase, né? Então você tem que incluir um parágrafo de ênfase quando o relatório referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações financeiras, né, que de acordo com o julgamento do auditor é de tal importância que é fundamental para os usuários das demonstrações, né? E
um parágrafo de outros assuntos, né? Ele é incluído no relatório que se refere a um assunto não apresentado ou não divulgado nas demonstrações financeiras, mas que o auditor acha que é relevante. Então, ele vai colocar como outros assuntos. Ok? Então, tem exemplos aqui, ó lá, parágrafos de ênfase, parágrafo de outros assuntos, tem exemplos aqui também que vocês podem dar uma lidinha, ó, outros assuntos, ok? Tem exemplo aqui sobre um comentário de relatório. Outra coisa interessante, né, em relação, só para título de curiosidade, né, sempre tem que haver uma rotatividade das auditorias independentes, né? Então, o que acontece? A Comissão de Valores Imobiliários, ela exige isso aí, né? E o Bacen, o Banco Central, também exige, né, que de tempos em tempos as auditorias sejam mudadas, né? Então, o que acontece? A mesma norma da CVM, o Banco Central também é muito rigoroso nisso, né? Então, a mesma auditoria não pode fazer o serviço de auditoria para o mesmo cliente por um prazo superior a 5 anos, tá? Então, o que vai acontecer? Eu posso fazer durante 5 anos consecutivos, aí tem que ter um prazo de 3 anos de intervalo para depois eu poder voltar a prestar serviço naquela mesma empresa, tá? Então, tem essa questão aí. Aqui não é nada tão relevante. E finalizamos, então, esse último tópico aí. Então, vocês viram que essa parte final do relatório aí tem bastante coisas com exemplos, né, que vocês podem depois estar dando uma olhadinha e se inteirando melhor dessas exemplos de como fazer o relatório em si. É lógico que isso é muito mais interessante quando você está trabalhando diretamente na auditoria, né? Mas também pode servir, de repente, para dar base para um TCC, alguma coisa que vocês vão fazer futuramente aí na faculdade. Tá bom? Perguntas? Não, professor. Bom, então, Tranquilo. Oi, Não, fala. professor. Ah, tá. Não, tranquilo. Tá bom. Então, assim, só para a gente enfatizar mais, fiquem atentos aí, principalmente os representantes de turma, representantes de classe, né? Quando a Juliana passar para vocês aí a informação da sala do Teams que vocês têm que entrar para ver esclarecimento de dúvida da prova das disciplinas interativas, para vocês participarem, né? E peça para ela gravar também essa explicação e disponibilizar para vocês, para quem não puder participar, né, depois poder estar dando uma assistida no vídeo e acompanhar para poder tirar as dúvidas de como é que é essa avaliação aí interativa, porque é aquela coisa, né, a disciplina presencial vocês já fizeram a B1, então vocês já viram mais ou menos como é que é, mas é a mesma coisa, a única diferença é que serão menos questões, né, ao invés de 15 serão 10. Cada questão vai estar pontuada com 100, só que na verdade vale 400, né? Porque o Forms não permite acima de 100 pontos. Então, cada questão vale 400 pontos. Total, 4.000 pontos na prova. Tá? E ela vai explicar com relação à avaliação interativa para ver que peculiaridade que tem aí que ela quer que vocês fiquem a par. Tá bom? Então, por enquanto é isso, gente. Eu agradeço a todos. Semana que vem, segunda, terça e quarta, aulas de revisão e depois começam as avaliações. Tá bom? Tá bom. Se ninguém Valeu, tiver professor. pergunta, Obrigado. então, uma boa noite e Tá até bom, semana que vem. professor. Boa noite, professor. E Boa quem não me noite. Até entregou Boa noite, ainda semana. os professor. certificados, entregue. Quem não fez exercício, faça, por favor, hein? Tá bom, professor. Tô Obrigado. Deus terminando. abençoe. Vou entregar, professor. Beleza, então. Professor, eu te enviei, Oi. você recebeu? Recebi, Justiça. Ah, tá bom então. recebi. Tchau, Tá bom, professor. professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, fiquem com Deus. Amém.